Então vamos lá. O nosso 14A e 14B é a alteração de 2011, tá? Então vem pra cá que fica mais fácil explicar aqui. Então olha só. Foi aquilo que eu acabei, né, de falar no bloco anterior, que teve uma provinha que eles colocaram que esse 14A, ou seja, as nossas comissões intergestores, né, de negociação, pactuação, que é a CIB e a CIT, nasce em 2011, tá? Por conta dessa lei, que é a 12.466, né, que acrescentou aqui esse artigo. Então, na verdade, essa lei acrescenta o artigo 14A e 14B, que fala da CIB e da CIT, mas ela não nasce em 2011, tá? Nós já tínhamos a CIB e a CIT sendo criada anteriormente, tá bom? Então, muito cuidado, porque às vezes o aluno vê isso daqui em 2011 e acha que nasceu agora, não nasceu. Então, ele fala assim, as comissões intergestores, tanto a bipartite como a tripartite, que é a CIB e a CIT, tá? São reconhecidas como fóruns de negociação e pactuação, tá bom? Então, quando a gente trata de questões financeiras, da parte de gestão, organização, da parte de formulação, tudo isso vai ser de responsabilidade dessas comissões, tá? Da CIB ou da CIT. Se tiver envolvendo, né, uma necessidade em âmbito estadual, nós trabalhamos com a CIB, e se for em âmbito nacional, a gente trabalha com a CIT, tá? Então ele coloca aqui, né, como fóruns de negociação, pactuação entre os gestores, quanto aos aspectos operacionais desse sistema, tá? Então, exemplo, eu estava ministrando umas aulas em Goiânia, que teve um concurso em Goiânia, então eu fui para lá, e quando eu estava lá, nós estávamos com uma epidemia da dengue, né, localizada ali no estado de Goiás. E aí nós tivemos uma decisão sendo tomada pela CIB, Comissão Intergestores Bipartite, que aquelas pessoas que fossem notificadas, as suas casas fossem notificadas durante 3 vezes, né, no período aí de notificação 3 vezes, sem que essa pessoa abrisse essa casa, para que esses agentes pudessem visualizar se tinha algum foco dentro dessa casa. Eles iriam levar um policial, acho que um chaveiro e 2 testemunhas para poder abrir esse imóvel, tá? Porque esse imóvel poderia ser, né, um foco de transmissão. E aí, como não tinha, né, ninguém atendendo, isso iria acontecer. Então, olha só, isso foi determinado através de um decreto, sei lá o que foi determinado, né? Se foi uma lei, um decreto, não sei. E ficou estabelecido. Então, olha só, quem decide isso é a CIB ou a CIT, tá? Que é essa comissão de negociação de pactuação. Vai ser a CIB, porque nós vamos estar observando uma necessidade ali localizada, que é de um estado ali, o estado de Goiás, ok? Então, eu preciso aprovar isso para o país inteiro? Não, porque a necessidade não é do país inteiro. Então, quando envolver, né, quando nós tivermos aí questões que envolvam o país todo, a gente aprova pela CITEI, Comissão Intergestores Tripartite. Agora, quando for uma coisa localizada, só de um estado, aquela necessidade ali vai ser pela CIB. Então, nesse caso, foi a CIB que aprovou, Comissão Intergestores Bipartite, porque a necessidade era daquele estado apenas, não era ser expandido no país todo, tá bom? Então, falei de fóruns de negociação, pactuação, CIB ou CIT. Ou ele fala quais são as nossas comissões intergestores, tá? Então, deixa eu justificar aqui, a nossa lei é a 12.466 de 2011, então isso foi acréscimo. O artigo 14A não existia, só a partir de 2011, e fala exatamente dessas nossas comissões intergestores, a CIB ou a CIT. Então, eles usam muito a sigla CIB e também CIT. Pronto, agora eu já sei o que é CIB e CIT, tá? Então, ele pode falar que são reconhecidas como fóruns de negociação e pactuação, quanto aos aspectos operacionais do nosso sistema, do SUS, certo? A atuação da CIB e da CIT, tá? Ela vai ter como objetivo. Então, vamos lá para os objetivos. A atuação, tanto da CIB como da CIT, vai ter como objetivos, tá? Então, como que isso costuma aparecer nas provas? Eles perguntam quais são os objetivos, né, dessas comissões, da CIB e da CIT.
Aí ele vem e fala aqui, né? Vai ter que decidir sobre o quê, né? Qual é a finalidade dessa comissão? Qual é o objetivo dessa comissão? Trabalhar com todos esses aspectos que nós chamamos, né? Operacionais, financeiros. Então, tem algumas provinhas que eles colocam que não é de responsabilidade da CIB e da CIT a parte financeira, que são só os aspectos, né, operacionais, a gestão, a organização, funcionamento. Errado. O dinheiro passa também para ser aprovado aqui, negociado por essas comissões, tá? Então, tanto aspectos operacionais, financeiros, administrativos, vai ser aí, nós temos aí também sendo de responsabilidade dessas comissões, tá? Claro que de forma, né, coparticipada e com o nosso sistema. Não pode ser algo totalmente desvinculado, não, tá? Então, nós temos a nossa política e aí, seguindo essa política, que é a política do sistema, nós vamos ter essas comissões aí possibilitando toda uma aprovação em relação à política, a um programa ou financiamento, conforme aquilo que é definido dentro da legislação, tá? Dentro da lei. Não pode ser contrário àquilo que a lei já determinou, tá? Então ele fala assim, conformidade com a definição da política consubstanciada nos nossos planos de saúde e aprovados pelos conselhos de saúde. Plano de saúde, eu sempre brinco com os meus alunos, né? Gente, aqui não é, sei lá, 1000 plano de saúde não, tá? O nosso plano de saúde, que a gente estuda dentro do 8080, são as nossas políticas que são elaboradas, né? Então, quando eu falo de um plano de saúde, é a execução desses programas que vão ser aplicados naquela minha localidade. Então, exemplo, eu moro aqui em Brasília, Distrito Federal. As necessidades do Distrito Federal, elas vão ser iguais às necessidades, sei lá, do Maranhão, do Piauí, né? Do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul? Não. Então, cada local trabalha com seu plano de saúde. Então, um plano de saúde são as ações, né, que serão executadas conforme aquela localidade, aquela necessidade, tá? Então, na hora dessa comissão, dessas comissões aqui no caso, elas aprovarem, né, tanto o aspecto operacional, financeiro, administrativo, vai ser considerado, tá, a necessidade daquele local, que nós chamamos que é feito um plano de saúde daquilo que vai ser executado dentro desses espaços. E claro que tem que ter a aprovação dos nossos conselhos de saúde, porque os nossos conselhos de saúde são órgãos deliberativos, têm o poder de decisão, de aprovar, de alterar, de modificar, tá? Então, segue sempre a aprovação do nosso Conselho de Saúde, que a gente estuda ele lá na Lei 8.142, quem foi estudar essa lei, tá? Eu não fiz o detalhamento, combinado? Então, vamos lá justificar. Então, um dos objetivos, decidir sobre aspectos, aí eles amam colocar isso, tá? Operacionais, financeiros e administrativos, tá bom? Essa gestão compartilhada do SUS, tá? Seguindo aquilo que determina o SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada com os nossos planos de saúde, que é onde a gente define os serviços que serão prestados e aprovados aqui pelo Conselho de Saúde, tá? Seja o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde ou o Conselho Municipal de Saúde. São os nossos conselhos, tá bom? Outra coisa importante que também entra como objetivo, né, dessas nossas comissões, é definir sobre as diretrizes, tá? Então, nós trabalhamos com as diretrizes e cuidado, porque nós temos diretrizes do SUS, tá? Que é conforme aquilo que já foi estudado dentro da Constituição, quem estudou Constituição, que é o artigo 198, e nós temos diretrizes sendo definidas, né, através dessas comissões de negociação, pactuação, que é a CIB e a CIT, tá? Então, também, essas diretrizes vão ser formuladas para direcionar como que isso vai ser feito, tá? Então, ele fala definir diretrizes e tem que ser em âmbito nacional, porque nós temos a CITE, que é em âmbito, né, estadual, nacional, perdão, regional e aqui intermunicipais, que vão ser entre municípios. E respeitando a organização das redes de ações de serviços de saúde, principalmente no tocante, né, da governança institucional e a integração das ações e desses serviços dos entes federativos. Ai, André, tiveram algumas palavras aqui que eu nunca ouvi falar, dessas redes de ações e serviços, né, dessas ações que vão ser integradas dos entes federados. Então, vamos explicar um pouquinho. Por que a legislação, às vezes, se torna um pouco difícil de ser entendida e até mesmo, né, de ser explicada? Porque eles acrescentam
algo à legislação, só que quando eu estou explicando, professora Andréia, vou explicando essa legislação, eu gosto de explicar seguindo essa linha cronológica, que são essas datas, esses anos de publicação. Por quê? Porque às vezes eu vou explicar uma coisa lá do ano de 2011, mas você não entendeu nem a do ano de 90, entendeu? Então eu vou seguindo essa linha porque o raciocínio do entendimento é muito mais fácil. Só que, teoricamente, eu estou explicando a 8080, que é do ano de 90, tá? Isso daqui é do ano de 2011. Então, olha o tanto de coisa que já aconteceu durante esse trajeto de 90 para 2011. Mas também fica, né, aí muito difícil eu passar por esse artigo e falar, não, deixa esse 14A e esse 14B que eu nem vou explicar, porque eu estou explicando tudo do ano de 90. Então, não dá. Então, vamos, né, possibilitar aquilo que aqui dentro, né, dessa necessidade você vai ter que saber para sua prova. Como o 14A e o 14B foi alteração conforme o decreto 7.508, a fundamentação para o 14A e 14B está toda dentro do decreto 7.508. Então, você deveria estudar primeiro o decreto 7.508 para depois você entender isso aqui de forma, né, mais consistente. Só que tem algumas provinhas que não pedem o decreto, né? E tem aluno que fala, ai, professor, já tem que estudar muita coisa, não quero estudar decreto, tá? Então, eu preciso só dar informação conforme o que está no 8080. Por que eu estou falando isso? Porque lá no decreto, a gente trabalha com essas nossas redes de ações e serviços de saúde, tá? Que são redes de complexidade crescente, tá bom? Então, são as nossas RAS, né, que a gente chama Rede de Atenção à Saúde. É aí que a gente vai começar sempre na menor complexidade e vai até a maior. Então, uma das diretrizes é exatamente essas comissões intergestores de negociação, elas vão organizar essas RAS, tá? Que são redes de atenção de serviços de saúde que vão ser de complexidade crescente. Começa sempre na menor complexidade e vai até a maior para garantir a integralidade das ações. Por isso que eles falam aqui, tá? E a integração dessas ações e desses serviços pelos entes federados, que são as nossas esferas de governo, tá? Então, essas esferas de governo, elas vão se comprometer a cumprir com essa integralidade das ações, de forma, né, possibilitando essas redes de atenção de complexidade crescente. Começa na menor e vai até onde for necessário, conforme a necessidade de cada um, tá bom? Então, ai, André, mas eu queria entender mais isso. Aí tem que estudar o decreto 7.508 antes para entender essas palavrinhas, tá? Mas para sua prova, cobrou só 8080, basta você saber que isso é considerado um dos objetivos dessas nossas comissões, tá? Então, para a prova aqui, para sem ter um entendimento muito mais complexo, se perguntar na prova quais são os objetivos, então um desses objetivos é exatamente estabelecer essas diretrizes, né? Seja em âmbito nacional, regional ou intermunicipal, porque são entre municípios, e também participar dessa organização dessas redes de ações de serviço de saúde, que são redes de complexidade crescente, e se são crescentes, vão proporcionar a integralidade dessas ações e que isso vai ser dividido entre os nossos entes federativos, ou seja, as nossas esferas de governo, tá bom? Então, basta para 8080, tá? Agora, quer aprofundar, tem que estudar decreto 7.508, tá? Então, vamos lá justificar. Nosso segundo objetivo, definir diretrizes, tanto em âmbito nacional, regional e intermunicipal, tá? A respeito do quê? Da organização dessas redes de ações e serviços, que nós chamamos RAS, tá? Lá no decreto fala muito dessas RAS e hoje nas provas eles estão cobrando muito. E quando ele fala, né, em relação à integração dessas ações e serviços de saúde pelos entes federados. Entes federados são as nossas esferas de governo, tá? E quando ele fala dessa integração das ações e serviços, é a nossa integralidade das ações, tá? Não, é aqui integrar, que é um L. Integralidade das ações. Ok. Outro objetivo, né, também considerado objetivo, definir as diretrizes sobre as regiões de saúde, tá?
Também outra palavrinha aí que precisa ser entendida, já já eu explico. Ele fala regiões de saúde, os distritos sanitários, integrações de territórios, referência e contra-referência e demais, né, aspectos vinculados à integração das ações de serviços de saúde entre os entes federados. Então vem cá, vamos entender. Também pelo decreto 7.508, na hora que você estuda o artigo 2º, ele estabelece os conceitos do decreto. Então você vai ter lá um conceito que são redes de atenção à saúde. Se você for lá no decreto, o artigo 2º, você encontra esse conceito, que é o que eu acabei de falar das RAS, né? Então, redes de atenção à saúde são redes de complexidade crescente, começando na menor, terminando na maior, e proporcionando a integralidade das ações. Um outro conceito é o primeiro lá do artigo 2º, que fala região de saúde, tá? Por isso que ele fala aqui, ó, as regiões de saúde. As regiões de saúde é aglomeração, tá? Num espaço geográfico delimitado, aglomeração de municípios. E esses municípios vão ter necessidades parecidas. Então, também aqui um dos objetivos dessas comissões é fixar exatamente essas diretrizes para ser estabelecida dentro dessas regiões de saúde, que são essa aglomeração de municípios com necessidades parecidas, tá? Então, também lá no decreto, a gente estuda sobre essas regiões de saúde e esses distritos, tá? Distritos sanitários são esses espaços menores que vão prestar essa assistência e a gente precisa integrar esses sistemas. Por quê? Porque às vezes eu tenho uma referência e você tem outra referência. Só que eu só tenho essa e você só tem a sua, né? E são referências diferentes. Só que o que a gente pode fazer? A gente pode trocar as nossas referências, tá? Então, exemplo, eu tenho um pediatra, você tem um ginecologista. Então, nós podemos trocar. Na hora que eu precisar do ginecologista, eu mando meus pacientes para você. E na hora que você precisar de um pediatra, você manda para mim. Então, nós chamamos referência contra referência, que são essas trocas, tá? E essas trocas vão acontecer. Só que para que essas trocas aconteçam, eu preciso ter, né, essa possibilidade delas acontecerem. Então, exemplo, eu moro em Brasília, eu vou fazer uma referência lá com o Piauí, vou mandar meu paciente lá para o Piauí vai mandar para Brasília? Não tem como, né? A distância não possibilita. Então, para que isso seja feito, precisam ser locais próximos para que a gente possa fazer essa referência. Tem um município aqui, tem um outro município aqui e de forma fácil a gente consegue referenciar esse nosso paciente, tá? E quem vai decidir isso, tá? São essas comissões. Essas comissões, a CIB e a CIT, elas que vão observar se existe a viabilidade disso ser feito, tá bom? Dentro dessas regiões de saúde, para que esses serviços sejam prestados, tá? Então, vamos lá justificar. Então, fixar também diretrizes sobre as nossas regiões de saúde. Esse conceito de região de saúde se encontra lá no decreto 7.508. Quem ainda foi estudar isso daqui comigo vai lembrar, tá? É o artigo 2º. Artigo 2º desse decreto, mas quem não foi estudar, pelo menos dê uma olhadinha, tá bom? Referência contra referência, que são as trocas, tá? Eu te dou uma coisa e você me dá outra, que a gente chama referência contra referência. E também aí os aspectos vinculados à integração dessas ações e desses serviços. Integração, volto, né, estabelecer a palavra integralidade. Se eu falo aqui da integralidade, obrigatoriamente tem que envolver ações de promoção, proteção e recuperação. Ok? Pelos entes federados, que são as nossas esferas de governo, tá? Então, olha só. As nossas comissões intergestores, elas vão fixar nessas normas a ser estabelecida dentro dessas regiões de saúde, que são espaços geográficos delimitados pela aglomeração de vários municípios, e também eles vão poder estabelecer essas normas de troca, que é referência contra referência. Então, se existe a viabilidade de nós estarmos trocando. E, André, qual é a finalidade de realizar essas trocas? É proporcionar essa integralidade dessas ações, porque quando eu troco, eu possibilito com que essa integralidade seja prestada dentro daquele meu espaço. Ok? Tranquilo? Agora, o 14B.
O 14B, ele, na verdade, ele pega a composição da CIB e a CIT, por isso que no vídeo anterior eu expliquei para vocês, primeiro o que era CIB e CIT, e depois a composição, e justifica, tá? Quem vai receber, quem pode receber dinheiro do Fundo Nacional, o Ministério da Saúde vai fazer um repasse, né? Ele coparticipa financeiramente, e quem pode receber esse dinheiro e qual a responsabilidade desses que compõem essa comissão, tá? Então ele fala assim, o CONAS, você já sabe o que é CONAS, tá? Então em âmbito nacional nós temos representantes dos estados sendo representado pelo CONAS. Então ele fala o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, mas também o CONASEMES, que já estudamos, que é o Conselho Nacional aqui, também é nacional, porque nós estamos em âmbito nacional, junto ao Ministério da Saúde, das Secretarias Municipais de Saúde, que é o CONASEMES, são reconhecidos como entidades representativas dos entes o quê? Estaduais e municipais, tá bom? Então o CONAS está representando, né? Ele vem representar todos os nossos estados e o CONASEMES, os nossos municípios, só que em âmbito nacional, tá? Para decidir uma política que seja para o país inteiro. Aí ele fala, para tratar de quê? De matérias referentes à saúde, né? Declarados aí de utilidade pública e de relevância de função social e de forma do regulamento, tá bom? Então, através desses representantes, nós vamos decidir uma política que seja necessária aí para o país inteiro, tá? E aqui ele fala, o CONAS e o CONASEMES receberão recursos de onde? Da União. Se o recurso vem da União, ele vai ser através dos nossos fundos de saúde. Aqui, no caso, vai ser o Fundo Nacional. Ai, André, mas também não estudei isso. Ô, meu cheiro, verdade, né? Não estudou por quê? Que a gente estuda aqui dentro do 8080, mas lá na frente. Então, teoricamente, você já deveria ter estudado, porque a lei é do ano de 90, isso que eu tô falando é de 2011, né? Mas como eles colocaram esse 2011 agora aqui, eu tô explicando algumas coisas que vocês ainda não tiveram outras explicações, tá? Mas quando terminar a lei, vai ficar muito mais fácil o entendimento, tá? Então, vou só justificar aqui e explicar um pouquinho sobre esse fundo, tá? Então, ele fala assim, vai vir, né, através desse recurso da União, através do Fundo Nacional, para auxiliar esse custeio aqui e as despesas, né, dessas instituições, podendo ainda ser celebrado convênios com a União, tá bom? Existe essa possibilidade. Deixa eu explicar isso daqui rapidinho, para não ficar uma coisa assim muito vaga, que eu fico preocupada de deixar assim, sem vocês entenderem. Aqui no 8080, nós ainda vamos estudar lá na frente sobre as contas especiais. Quando a gente fala de contas especiais, são os fundos de saúde. Então, tem o Fundo Nacional, o Fundo Estadual e o Fundo Municipal. Então, o dinheiro do município, ele vai ser guardado dentro dessa reserva que é o Fundo Municipal, do Estado, lá no Fundo Estadual, e o da esfera federal, que é da União, fica no Fundo Nacional. Só que o Ministério da Saúde, ele coparticipa com estados e municípios, tá? Então, ele dá uma ajudinha. Então, aqui ficou claro que tanto o CONAS como o CONASEMES, eles vão receber esse recurso vindo da União. Se esse recurso é proveniente da União, ele vai ter que ser através do Fundo Nacional de Saúde, tá? Então, muito cuidado, porque tem prova que fala fundo estadual, fundo municipal, e aqui não pode ser, porque se eu estou recebendo dinheiro vindo da União, só pode ser do Fundo Nacional de Saúde, tá bom? Então, deixa eu justificar aqui, 14B, ele fala do CONAS e fala do CONASEMES, que serão reconhecidos como o quê? Entidades representativas, então, dos nossos estados e dos nossos municípios, tá? Para tratar de quê? De matérias referentes, claro, aí à saúde, tá? E declarados aí de utilidade pública e de relevância social, tá bom? Aqui no parágrafo 1º, ele fala que o CONAS e o CONASEMES, aí, ó, receberão recursos do orçamento da União. Se é da União, vai ter que ser através do Fundo Nacional, tá? O Fundo Nacional de Saúde. E para quê? Para auxiliar, tá? No custeio e despesas, né, desses locais, podendo ainda celebrar convênios com a União. Tem prova que diz que é proibido, que não pode, tá? Estabelecer esses convênios com a União, errado, tá? E aqui o parágrafo 2º, ele fala que o CONASEMES, tá? Perdão, que o COSEMES, porque o CONASEMES é em âmbito nacional, aqui nós estamos representando os municípios, né, de forma localizada, que o COSEMES são reconhecidos como entidades que representem entes municipais, tá?
Por que entes municipais? Porque eu estou representando todos aqueles meus municípios. Nós não estamos em âmbito nacional, tá? Para a gente falar de COSEMES, a gente precisa estar em âmbito estadual, que é a CIB, tá? Ah, André, como é que eu diferencio? Se fala CONASEMES, você sabe que você está na esfera nacional. Agora, se fala COSEMES, tem que estar em âmbito estadual, tá? Eu não posso falar de COSEMES em âmbito nacional, União, errado, tá bom? Tem que estar em âmbito estadual. Então, ele fala aqui, ó, que represente os entes municipais, que é o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, aqui, ó, no âmbito estadual, para tratar de matérias referentes à saúde, desde que vinculados institucionalmente ao CONASEMES, que é o CONASEMES em âmbito nacional que decide aquilo que é para o país inteiro, tá? De forma que dispuserem seus estatutos, tá? Então vamos lá. O COSEMES, Conselho das Secretarias Municipais de Saúde, são reconhecidos como entidades que representam os entes municipais, tá? Ó, municipais, nada de âmbito nacional. E se é COSEMES, precisa estar em âmbito estadual. E para tratar do quê? De matérias referentes, claro, à saúde. Vinculadas institucionalmente ao CONASEMES, em âmbito, aqui sim, né? Em âmbito nacional, tá? Em âmbito nacional, na forma que dispuserem os seus estatutos, certo? Olha só. Significa o quê? Se eu tiver que decidir uma política que seja para o país inteiro, eu decido através do CONASEMES, tá? Então, todos os meus representantes de todos os municípios, eles vão, né, em âmbito nacional, decidir uma política que seja necessária para o país todo. Agora, se eu tiver que decidir uma política que envolva só o meu estado e os municípios desse estado, aí eu decido pelo COSEMES. E aí o COSEMES vai estar em âmbito estadual. Então, junto com a Secretaria Estadual de Saúde, mas todos os representantes dos municípios, que é o COSEMES, eu vou conseguir decidir essa política que seja só de interesse nosso. Tranquilo, meus cheiros? Então, olha só. Para a prova, eu preciso saber quais são as nossas comissões intergestores de negociação ou pactuação, CIB-CIT, saber o significado delas, saber a composição da CIB e a CIT e saber também sobre esses objetivos, tá? Então, quando a gente fala desses objetivos, nós temos essas responsabilidades que é exatamente definir essas diretrizes para essa organização, para o aspecto financeiro, tá? E saber diferenciar o que é CONAS, o que é CONASEMES, o que é SES e o que é COSEMES, tá? Então, de forma direta, né, curta e grossa, vocês vão ter que estudar dessa forma para responder 8080. Agora, para responder o decreto 7.508, se na tua prova tiver decreto 7.508, aí não, aí é algo mais aprofundado, tá? Isso daqui, teoricamente, para o decreto 7.508, fica muito superficial, tá? Para 8080 não, é o suficiente. Estudando isso daqui dá para responder essas questões. Lembrando que os certames amam essas alterações e como isso daqui foi um acréscimo na lei, porque não existe o 14A nem o 14B, fiquem atentos porque está despencando. Antes a gente não falava de CIB-CIT dentro da 8080, tá? E agora está fundamentado aí para vocês, tá bom? Então, meus cheiros, deixa eu terminar aqui e aí eu volto para o próximo bloco para continuar essa nossa 8080, porque ela é enorme, tá bom? Até o próximo.